Descubra 5 passos transformadores para iluminar seu caos emocionante e surpreendente. José, um dedicado pai de família de 38 anos, enfrenta a selva de pedra de São Paulo dia após dia. No seu pequeno apartamento, ele carrega o peso das obrigações e a pressão de um chefe que não reconhece seus esforços. A cidade pulsa com o barulho ensurdecedor de buzinas e pessoas apressadas, enquanto José vive como um fantasma no escritório, sufocado pela luz artificial que parece apagar sua criatividade. Em meio a colegas que celebram pequenas vitórias, ele se sente invisível, sempre correndo atrás de resultados que nunca parecem suficientes. Em casa, Ana tenta garantir a harmonia familiar em meio a um estresse financeiro crescente. Juntos, eles fazem o possível para criar um lar aconchegante para os filhos, mas a sombra da insatisfação paira sobre José. Ele se sente um eremita em sua própria casa, lutando contra as inseguranças que o consomem. Um dia, o caos se agrava quando José recebe a notícia da morte de seu avô, o homem que sempre o inspirou. Durante o velório, entre lágrimas e lembranças, ele encontra um diário antigo que seu avô deixou para ele. Aquele pequeno livro, desgastado pelo tempo, guarda conselhos preciosos sobre amor, resiliência e a importância de encarar desafios de frente. José sente seu coração pulsar mais forte ao abrir aquelas páginas esquecidas. Em tempos de tempestade, encontre a luz dentro de si. Lê ele, e a frase ecoa na sua mente como um grito de esperança. Com cada ensinamento, ele percebe que seu avô também enfrentou dificuldades e se reinventou. As fragilidades que José sente parecem mais universais agora, e nessa reflexão, uma faísca de coragem começa a surgir. Ele mal percebe que esse é o primeiro passo transformador que tanto precisava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o diário sobre o braço, José decide conversar com Ana. Para sua surpresa, ao compartilhar suas inseguranças e o poder que o diário despertou nela, ele encontra nela um apoio incondicional. Juntos, eles planejam passar mais tempo em família e celebrar as pequenas vitórias, criando um lar repleto de amor e compreensão. A pressão no trabalho ainda persiste, mas agora José se sente fortalecido. Ele começa a implementar os ensinamentos do avô, buscando dar vida a uma nova versão de si mesmo. A tensão aumenta, no entanto, quando a empresa enfrenta uma reestruturação e o chefe desmerece José a cada oportunidade. O dilema se torna palpável ao ser convocado para apresentar ideias que podem salvar um projeto crucial. Ele sabe que essa pode ser a chance de finalmente brilhar, ou o momento que o afastará ainda mais de seu sonho. O que acontecerá nesse dia? Conseguirá José superar suas inseguranças e se afirmar? Ou será que o peso do passado vai silenciar sua voz mais uma vez? A expectativa é intensa e a coragem se torna seu único caminho. A luz da sala de reuniões parecia mais forte do que nunca. José estava sentado à mesa, cercado por rostos conhecidos, mas que agora pareciam ameaçadores. Cada cicatriz emocional que carregava, cada insegurança que o atormentava, parecia ser amplificada por aquela atmosfera tensa. A apresentação era crucial e ele sabia disso. Ele ajustou a gravata, sentindo o tecido firme apertar seu pescoço, como se o próprio medo estivesse lhe estrangulando. Enquanto seus colegas apresentavam com confiança, suas palavras soando como música para os ouvidos do chefe, ele se perguntava se uma parte de sua voz se perderia na gritaria do mundo corporativo. Ele segurou o diário nas mãos. O toque do papel desgastado lhe lembrava que ali havia esperança. Encontre a luz dentro de si. O mantra ecoou na sua mente. Finalmente, quando chegou sua vez, José se levantou,
o coração batendo forte, quase saindo pela boca. Lembrou-se de Ana, de como ela acreditou nele quando parecia impossível. Olhou para os rostos à sua frente, tentando enxergar neles elos de cumplicidade, de compreensão. E por um momento, conseguiu. Ele deu um passo em direção à lousa. As palavras começaram a fluir. José não apenas apresentava suas ideias, ele contava uma história. Uma história sobre seus desafios, sobre a pressão que todos sentiam e a força que poderia uni-los como equipe. Ele falou sobre suas lutas, seus fracassos e a luz que encontrou nas lições do avô. Com cada frase, a sala parecia mudar. Os rostos antes indiferentes agora mostravam alguma emoção. Quando terminou, um silêncio pesado pairou, seguido por um aplauso tímido. No entanto, o brutal olhar do chefe fendeu esse pequeno momento de vitória. Isso é bonito, José, mas precisamos de resultados, disse ele, a frieza na voz cortando qualquer otimismo que pudesse ter brotado. O coração de José afundou um pouco, mas ele não se deixou abalar. Ele sabia que havia dado o seu melhor. Ao voltar para casa, sentiu-se esgotado, mas também aliviado. Chegou em um silêncio que parecia acolhedor. As crianças estavam vendo um filme. Ana, com um sorriso encorajador, perguntou como foi o dia. Ele respirou fundo. Compartilhou os altos e baixos e, conforme falava, percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre todos que estavam ao seu redor. Você fez bem, amor. A coragem que você teve ao se expor é uma vitória em si, disse Ana, segurando sua mão. Um calor se espalhou pelo corpo de José. Era a validação que tanto precisava. Eles começaram a planejar uma noite de pizza, algo simples, mas que traria um pouco de alegria para casa. Naquela noite, enquanto as crianças riam e brincavam, José refletiu sobre como era fácil se perder no meio da pressão e do estresse. Ele percebeu que estava começando a enxergar a luz, não apenas dentro de si, mas na sua família. Havia mais vida e alegria ao seu redor do que imaginava. Só que, no fundo, ainda havia aquela sombra do chefe e a pressão para implementar as ideias em um futuro próximo. O que ele não sabia era que a reestruturação da empresa traria reviravoltas inesperadas que o forçariam a confrontar não apenas seu trabalho, mas também suas próprias verdades. No dia seguinte, José receberia um telefonema que mudaria tudo. Qual seria a resposta dele? Estaria realmente pronto para aceitar o que viesse? O telefone tocou como um alerta congente, cortando a calmaria da manhã. José, ainda com um sorriso no rosto por causa da noite especial com a família, hesitou por um momento antes de atender. O coração disparou ao ouvir a voz do chefe do setor, um misto de firmeza e nervosismo na entonação. José, queria conversar sobre o seu projeto. Podemos nos encontrar hoje? A pergunta, embora direta, carregava uma tensão visível, como se sua resposta pudesse acender uma nova chama ou apagar qualquer vestígio de esperança que restasse. Ele concordou, sentindo-se como um marinheiro prestes a enfrentar uma tempestade. Algo dentro dele sussurrava que mudanças estavam por vir, e isso o deixava ainda mais nervoso. O que isso significaria? Teria a coragem de seguir um novo caminho, mesmo que isso implicasse deixar a zona de conforto? Após uma manhã de ansiedade, chegou o momento do encontro. José sentou-se em frente ao chefe, notando cada detalhe da sala, as fotos nas paredes, os livros alinhados na estante. Tudo parecia tão trivial e ainda assim tão carregado de significado. Uma sala que testemunhava muitos sonhos e frustrações. José, temos grandes planos aqui na empresa e quero que você esteja à frente de um novo projeto. Precisamos de alguém com sua visão e coragem, começou o chefe. As palavras no início soaram como música, mas logo a melodia se distorceu. Contudo, a pressão será imensa. As expectativas mudaram e teremos que entregar resultados em um prazo apertado. Essa parte da conversa atingiu José como uma descarga elétrica. Ele se lembrava da sua apresentação, do medo e da coragem que o levaram até ali, mas agora a responsabilidade estava sobre seus ombros.
Um lado dele queria gritar sim, como se aquela fosse uma oportunidade de ouro, enquanto o outro refletia sobre sua capacidade de lidar com a enorme carga que vinha a reboque. E se eu falhar? Pensou. Ele respirou fundo, buscando a luz que há pouco tempo começava a brilhar dentro dele. Relutantemente, soltou um ok. Não sabia ao certo se estava se entregando a um futuro emocionante ou se estava se aprisionando em um desafio que poderia ser devastador. Ao voltar para casa, o mundo parecia um pouco mais cinza. O peso da decisão começava a se instalar em seu peito, mas, ao mesmo tempo, havia uma ponta de empolgação na expectativa do desconhecido. Ao entrar, viu as crianças brincando alegremente na sala. Ana o recebeu com um sorriso que iluminou seu dia, mas ele sabia que precisava compartilhar a verdade. Oi, amor. Recebi uma proposta no trabalho, começou ele, hesitante. Explicou sobre o projeto e as expectativas, observando a expressão de Ana se moldar entre preocupação e apoio. Isso é maravilhoso, José, mas você se sente preparado para isso? Ela o olhava com uma intensidade que penetrava sua alma. Ele percebeu que, independentemente do que acontecesse, sua verdadeira força viria da família. A dúvida ainda o visitava, mas era intermitente. Não sei, mas eu sinto que talvez seja hora de me desafiar. Vou tentar, mesmo que signifique enfrentar medos antigos. Ana assentiu, determinada a ser sua âncora. Mas, enquanto a noite se desenrolava, a inquietar-se crescia dentro dele. Teria escolhido o caminho certo? O eco da voz do chefe ressoava em sua cabeça, criando sombras que dançavam ao seu redor. A verdade é que, ao mesmo tempo em que se via mais perto de um sonho, um dilema gritante se formava. O custo real dessa nova jornada poderia ser maior do que ele poderia suportar. E foi essa incerteza que acompanhou seus sonhos naquela noite. Adormeceria aliviado ou atormentado. Uma nova escolha estava a caminho, e a prova de coragem estava por vir. Qualquer decisão agora exigiria não apenas coragem, mas uma conexão profunda com sua essência. O que seria essa nova jornada? A manhã seguinte chegou repleta de nuvens pesadas, refletindo o turbilhão dentro de José. Ele acordou sem a energia habitual, como se o sol estivesse se escondendo atrás de um véu de incertezas. Sentou-se à mesa do café, observando Ana servir as crianças, que riam e corriam pela casa, alheias ao peso que ele carregava. Papá, você vai fazer um projeto no trabalho, certo? A pergunta de Miguel trouxe um sorriso espontâneo ao seu rosto. Ele se lembrou de como sempre quis ser aquele pai que inspira, que ilumina o caminho dos filhos. Mas a verdade se impunha com mais força. Esse projeto poderia ser uma grande oportunidade, mas e se tornasse um fardo? Isso mesmo, filho, tem muita coisa legal por vir, respondeu ele, tentando injetar um pouco de entusiasmo na própria voz. Afinal, as palavras que saíam da sua boca deveriam soar como uma carta do otimismo. Depois do café, enquanto as crianças se preparavam para a escola, José se pegou pensando se, ao focar tanto na pressão do trabalho, estava ignorando os momentos valiosos que passava com sua família. Naquele instante, decidiu que precisava encontrar um equilíbrio. Afinal, o que valia mais, o sucesso no trabalho ou a alegria em casa? Assim que os pequenos saíram, ele respirou fundo. O silêncio na casa parecia pesado, quase ensurdecedor. A verdade é que, ao mesmo tempo em que se via mais perto de um sonho, um dilema gritante se formava. O custo real dessa nova jornada poderia ser maior do que ele poderia suportar. E foi essa incerteza que acompanhou seus sonhos naquela noite. Adormeceria aliviado ou atormentado? Uma nova escolha estava a caminho, e a prova de coragem estava por vir. Qualquer decisão agora exigiria não apenas coragem, mas uma conexão profunda com sua essência. O que seria essa nova jornada? A manhã seguinte chegou repleta de nuvens pesadas, refletindo o turbilhão dentro de José.
Ele acordou sem a energia habitual, como se o sol estivesse se escondendo atrás de um véu de incertezas. Sentou-se à mesa do café, observando Ana servir as crianças, que riam e corriam pela casa, alheias ao peso que ele carregava. Papá, você vai fazer um projeto no trabalho, certo? A pergunta de Miguel trouxe um sorriso espontâneo ao seu rosto. Ele se lembrou de como sempre quis ser aquele pai que inspira, que ilumina o caminho dos filhos. Mas a verdade se impunha com mais força. Esse projeto poderia ser uma grande oportunidade, mas e se tornasse um fardo? Isso mesmo, filho. Tem muita coisa legal por vir, respondeu ele, tentando injetar um pouco de entusiasmo na própria voz. Afinal, as palavras que saíam da sua boca deveriam soar como uma carta do otimismo. Depois do café, enquanto as crianças se preparavam para a escola, José se pegou pensando se, ao focar tanto na pressão do trabalho, estava ignorando os momentos valiosos que passava com sua família. Naquele instante, decidiu que precisava encontrar um equilíbrio. Afinal, o que valia mais, o sucesso no trabalho ou a alegria em casa? Assim que os pequenos saíram, ele respirou fundo. O silêncio na casa parecia pesado, quase ensurdecedor. A verdade é que, ao mesmo tempo em que se via mais perto de um sonho, um dilema gritante se formava. O custo real dessa nova jornada poderia ser maior do que ele poderia suportar. Sentou-se no sofá e abriu seu laptop, contemplando os vários e-mails à sua frente. A pressão estava lá, mais palpável do que nunca. O projeto exigia ideias inovadoras e ele sabia que precisaria se aprofundar. Aquela não era apenas uma nova tarefa, era a chance de se afirmar dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo, era o risco de se perder. O dia passou e a cada hora suas incertezas aumentavam. A voz do chefe ecoava em sua mente. Precisamos de alguém com sua visão e coragem. José não tinha certeza se essa visão era realmente dele. Ele se perguntava se estava apenas tentando atender às expectativas alheias. Enquanto tomavam um café da tarde, Ana apareceu ao seu lado, como sempre fazendo com que o tempo ao seu redor desacelerasse. Como estão as ideias? Alguma nova inspiração? Perguntou, sabendo que essa nova fase estava pesando na mente dele. É complicado, amor. Sinto que por um lado é uma oportunidade incrível, mas por outro, tenho medo do que isso pode significar para nós. O que se eu não conseguir? Deixou escapar, a vulnerabilidade escorrendo de suas palavras. Ana sentou-se ao seu lado, buscando seus olhos. José, você é mais do que um projeto. Temos um ao outro, e isso é o que conta. Seja qual for o seu caminho, eu estarei aqui. Apenas lembre-se de que a felicidade nunca deveria estar nas suas conquistas, e sim no amor que compartilha. Aquelas palavras fizeram eco em seu coração. Ele percebeu que tinha uma escolha a fazer. Poderia mergulhar no projeto de olhos fechados ou poderia encontrar um jeito de conciliar a vida pessoal com o profissional. E essa escolha começava agora. Finalmente, decidiu que precisaria se organizar. Sentou-se em sua mesa e começou a anotar ideias. Ele tinha que transformar suas incertezas em um plano claro. Por que não dividir o projeto em etapas? Assim, poderia ver que cada pequeno passo era uma conquista, tanto no trabalho quanto em casa. Enquanto a noite caía, José se sentiu mais leve. O peso que antes o oprimia parecia de repente manejável. Ele precisaria de coragem, sim, mas também buscava o equilíbrio que dera tanta alegria à sua vida. Porém, uma mensagem de texto inesperada apareceu em seu celular. Precisamos conversar sobre o projeto. É urgente. A garganta se apertou. O que isso significaria de verdade? Era a confirmação de que a jornada estava prestes a ficar ainda mais intensa. José não conseguiu tirar os olhos da tela após receber a mensagem. O que poderia ser tão urgente? Seu coração disparou. Uma onda de ansiedade percorreu seu corpo enquanto seu pulso acelerava. Ele afastou o celular, tentando colocar seus pensamentos em ordem, mas a imagem que se formava em sua mente era uma mistura de expectativa e medo. Decidiu que precisava de resposta.
Com as mãos trêmulas, digitou quando e onde. Assim que pressionou enviar, uma sensação incômoda de espera o envolveu. Enquanto aguardava, olhou pela janela, onde as luzes da cidade começavam a brilhar em meio ao crepúsculo. Era um contraste grisalhado refletindo suas próprias batalhas internas. Quando o celular vibrou novamente, seu estômago revirou. Era o chefe convidando-o para um café naquela mesma noite. No escritório às 19, a mensagem era curta, mas pesada. José se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Sua presença ainda se fazia notar nas risadas das crianças, agora ecoando em sua memória. Era tudo tão precioso e ao mesmo tempo tão fugaz. E se perder tudo isso, pensou. Mas lembranças começaram a surgir, momentos em que se sentiu sobrecarregado, em que priorizou o trabalho e esqueceu dos risos, dos te amo e das pequenas coisas que construíam suas verdadeiras riquezas. Respirou fundo e decidiu que precisava ter um foco claro. Afinal, seria esta reunião o momento que poderia mudar sua vida? Enquanto se arrumava, Ana entrou no quarto e notou a expressão tensa dele. "Você está bem, amor?" perguntou, com preocupações sutis em seus olhos. "Vou me encontrar com o chefe, sobre o projeto." Ele hesitou, tentando encontrar as palavras que poderiam transmitir toda a pressão que sentia. "Estou nervoso, Ana." Ela se aproximou, segurando suas mãos. "José, lembre-se de quem você é. O que você tem a oferecer vai além de um projeto. Vá lá e mostre sua verdadeira essência. Seja você mesmo. Estou aqui torcendo por você." O toque dela o acalmou, ainda que momentaneamente. O que realmente importava era que, independentemente do que acontecesse, eles eram uma equipe. Após um abraço apertado, ele saiu de casa, determinado a encarar a situação de frente. O caminho até o escritório parecia mais longo, repleto de luzes e sombras. Ele se lembrava das palavras de Ana, que ecoavam em sua mente. Quando chegou, a ansiedade deu lugar a uma coragem silenciosa. Ele sabia que precisaria ser honesto sobre suas limitações, e talvez isso trouxesse um peso a menos durante a conversa. Sentando-se pensando em toda a pressão, José teve um lampejo de clareza. Talvez não fosse apenas sobre o projeto e o reconhecimento, era sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com sua família. E naquelas horas de angústia, uma ideia fervilhava em sua mente. Comunicar-se abertamente era também um passo valioso na construção desse equilíbrio que tanto desejava. Ao entrar na sala, viu seu chefe esperando. O olhar esperando por um sinal, uma postura que prometia que a conversa não seria fácil. A pergunta o aguardava como uma sombra apenas a esfriar o ambiente. "José, como você está se sentindo em relação ao projeto?" Aquelas palavras represavam uma montanha de emoções dentro dele, e ele estava prestes a abrir as portas para tudo o que sentia de maneira vulnerável. Mas havia um detalhe que ele não poderia ignorar: a confiança mútua. Afinal, poderia ser esse o ponto de partida para não só um projeto, mas uma grande transformação em sua vida. Ao entrar na sala, viu seu chefe esperando, o olhar esperando um sinal, uma postura que prometia que a conversa não seria fácil. A pergunta o aguardava como uma sombra apenas a esfriar o ambiente. "José, como você está se sentindo em relação ao projeto?" Aquelas palavras represavam uma montanha de emoções dentro dele, e ele estava prestes a abrir as portas para tudo o que sentia de maneira vulnerável. Mas havia um detalhe que ele não poderia ignorar: a confiança mútua. Afinal, poderia ser esse o ponto de partida para não só um projeto, mas uma grande transformação em sua vida? Ao entrar na sala, viu seu chefe esperando, o olhar esperando um sinal, uma postura que prometia que a conversa não seria fácil. A pergunta o aguardava como uma sombra apenas a esfriar o ambiente. "José, como você está se sentindo em relação ao projeto?" Aquelas palavras represavam uma montanha de emoções dentro dele, e ele estava prestes a abrir as portas para tudo o que sentia de maneira vulnerável. Mas havia um detalhe que ele não poderia ignorar: a confiança mútua. Afinal, poderia ser esse o ponto de partida para não só um projeto, mas uma grande transformação em sua vida. Mas antes que ele pudesse articular suas ideias com clareza, outra mensagem no celular interrompeu seus pensamentos.
José, você precisa saber de algo sobre o projeto. É um detalhe que pode mudar tudo. O coração dele disparou novamente, e ele se perguntou: seria positivo ou negativo? Como isso afetaria sua jornada? José olhou para o celular, a mensagem piscando como um farol em meio à tempestade que rugia dentro dele. A ansiedade tomou conta de seu corpo novamente. Cada batida do coração era como um tambor, ecoando presságios de incerteza. Ele hesitou, o rosto se contorcendo enquanto tentava processar o que estava por vir. Decida-se, José, pensou, tentando afastar a avalanche de sentimentos. Ele respirou fundo e, ao mesmo tempo em que o ar entrava em seus pulmões, sentia como se estivesse preparando-se para um grande salto. O que poderia ser tão impactante assim? Ele não podia ignorar. Com um toque hesitante, José desbloqueou seu telefone e leu a mensagem novamente. É sobre o projeto, com testes que podem não ter saído bem, pode atrasar tudo. As palavras pareciam se transformar em um peso concreto em seu peito. Parte dele queria desespero, mas uma chama interna de coragem insistia que ele deveria se manter calmo. Ele sabia que o entendimento era a chave para enfrentar qualquer tempestade. Mas o que seria aquilo? O projeto estava em andamento já fazia meses e determinar se era uma armadilha ou um aviso era essencial. Ele precisava entender o que estava em jogo. O tempo parecia escorregar entre seus dedos como areia. Não tinha como deixar tudo nas mãos da incerteza. Olhou em direção ao chefe, que o observava em silêncio, uma expressão neutra quase indiscutível. Era hora de agir. A coragem que Ana havia lhe dado estava palpável em seu ser. Você precisa ser transparente, lembrou-se. Eu recebi uma mensagem sobre o projeto recentemente. Há algo que eu preciso saber? Ele perguntou, forçando uma neutralidade que mal conseguia sustentar. Aquele instante carregava mais do que palavras. Era a possibilidade de um futuro terroso ou distorcido. O chefe respirou fundo, e os segundos parecem eternidade. José, você tem sido fundamental para nós, mas precisamos ser sinceros sobre os testes. Estamos com problemas que podem comprometer tudo, disse ele, o tom grave, mas também uma pitada de compreensão. José sentiu seu estômago afundar. A expectativa de um reconhecimento estava se transformando em um pesadelo. E se tudo o que ele havia trabalhado fosse aniquilado? Eu entendo, ele disse, tentando reunir todas as peças da conversa. Nós podemos reverter isso? Encontrar uma solução? Sua mente trabalhava freneticamente. A imagem da casa, da sua família, dos risos infantis o motivavam a não deixar o barco afundar. Precisava de um plano. O chefe olhou nos olhos de José e algo mudou na expressão dele. Se conseguirmos trabalhar juntos, sim, mas precisamos de um tempo. O que você sugere? Imediatamente, uma enxurrada de ideias começou a fluir. Um brainstorming em equipe, uma análise detalhada dos resultados. De repente, a incerteza estava se transformando em ação, uma possibilidade de transformação. Enquanto conversavam, foi como se uma luz começasse a romper as nuvens escuras que pairavam sobre sua mente. O que antes parecia uma tempestade, agora lentamente, tomava forma de algo que poderia ser administrável. José começou a acreditar que poderia não apenas tirar a empresa do buraco, mas se recompor também. À medida que o café esquentava, a tensão foi cedendo espaço para uma nova esperança. Mas, em meio a tudo isso, um pensamento persistente pairava. O que aconteceria se as mudanças não fossem suficientes? Se o projeto não decolasse e as consequências fossem maiores do que imaginava? Esse estigma não o deixava em paz. A pergunta ecoava em sua mente, quase como um mantra sufocante. Era hora de agir, mas José precisava de mais informações, de mais apoio. E assim, enquanto concluíam a conversa, uma ideia audaciosa surgia em sua mente. Ele precisaria de uma reunião com a equipe, um momento para unir forças.
O que ele não esperava, então, era o que um de seus colegas traria à mesa, algo que poderia concretamente mudar tudo. Ele voltou para casa, o peso na consciência ainda ali, mas também a centelha da esperança. Ao chegar, encontrou Ana na sala, seus olhos esperançosos. E então, José percebeu, talvez o caos que sentia fosse o primeiro passo para algo surpreendente. Noite difícil, amor? Ela perguntou, percebendo sua tensão. Desculpe, não posso falar agora. Tenho uma ideia. O projeto pode mudar tudo. José respondeu, a emoção transbordando. Ana sorriu, encorajadora. Então, vamos juntos. Eu estou aqui para te apoiar, disse ela, como um farol de luz em meio ao nevoeiro. E assim, com um novo fôlego, José sentiu que o caminho estava apenas começando. Mal sabia ele que nas próximas horas receberia uma ligação que colocaria à prova tudo o que pensava saber sobre suas escolhas e suas batalhas. José entrou em casa com a cabeça fervilhando. O pensamento da reunião com a equipe não saía de sua mente. Ele precisava reunir as pessoas certas, fazer com que todos se sentissem parte da solução. Assim que a porta se fechou atrás dele, toda a tensão armazenada ao longo do dia parecia se dissipar lentamente. Ana estava ali, lhe observando com um olhar que misturava ansiedade e curiosidade. "O que você está pensando?" perguntou, puxando-o para a realidade. "Quero reunir a equipe amanhã. Precisamos nos unir, criar um plano sólido para resolver os problemas do projeto", disse José, tentando transmitir segurança em suas palavras. Mas por dentro, a apreensão continuava a crescer. "Você acha que eles vão comprar a ideia?" Ana questionou, percorrendo o espaço da sala com um ar preocupado. "Eu preciso fazer com que eles acreditem. Se não estivermos juntos nisso, tudo pode desmoronar." Ela aceitou, percebendo a gravidade da situação, mas também a determinação que brilhava nos olhos de José. Ele havia se tornado um maestro em meio à orquestra caótica que eram suas preocupações. Era fácil ver o quanto ele queria fazer isso dar certo. A visão da equipe unida parecia cada vez mais distante se ele não agisse rápido. Após um breve jantar, eles se sentaram no sofá, o peso da incerteza ainda pairando no ar. Ana, percebendo a mente de José a 1000 por hora, pegou na mão dele e disse: "A confiança é a chave, amor. Mostre a eles a sua visão. Elas precisam de alguém que acredite na mudança." As palavras dela ecoaram fortemente. Ele percebeu que precisava não só de um plano, mas também de um discurso que inspirasse. Naquela noite, com toda a atenção acumulada, José se viu escrevendo fervorosamente num caderno. Cada frase desencadeava uma nova ideia, uma nova esperança. As horas passaram voando até que, finalmente, ele se deixou cair no sofá, exausto, mas com um sorriso no rosto. "Amanhã será um dia decisivo", ele sussurrou. No dia seguinte, o ambiente no trabalho pulsava uma energia carregada. José entrou na sala de reuniões, seus colegas já estavam lá, todos com a maquiagem de preocupações impressas em seus rostos. Alguns trocavam olhares nervosos, outros apegados aos seus celulares, como se buscassem fuga. "Pessoal, precisamos conversar", começou José, tentando controlar a voz que tremia um pouco. "Estou ciente de que muitos de vocês estão preocupados com o andamento do projeto, mas eu sou um crente que a união e a transparência podem mudar tudo." Ele viu os rostos se voltarem para ele, a expectativa pairando na sala. "Vamos trabalhar juntos para resolver as pendências. Quero ouvir cada um de vocês e suas ideias. A primeira coisa que fazemos é entender de onde viemos. Depois, vamos traçar um novo sentido." O silêncio foi preenchido por murmúrios. Um dos colegas, Renata, colocou a mão no queixo. "José, você realmente acredita que podemos mudar a situação?" "Sim", respondeu ele, com firmeza. "Isso é uma oportunidade para mostrarmos do que somos capazes. O que tememos pode ser superado se unirmos forças. Um projeto não é apenas sobre números, é sobre equipes que acreditam no que podem construir juntos." As palavras ressoaram na sala. Um leve aceno de cabeça surgiu de alguns, seguido por um brilho nos olhos. Mas no fundo ainda havia a dúvida: será que tudo isso era suficiente?
Nesse momento, a porta da sala se abriu. Um homem de terno entrou carregando uma expressão séria. Era o diretor da empresa, algo inesperado e abalador. A sala se silenciou como se o ar tivesse sido cortado. José, disse ele com um tom grave, precisamos falar sobre o que está acontecendo. As consequências não são apenas profissionais, são muito mais sérias do que você imagina. O coração de José disparou. O que poderia ser tão sério? Enquanto o homem se aproximava, ele sabia que a verdade que vinha a seguir poderia mudar tudo novamente. José sentiu o estômago revirar. As palavras do diretor ecoavam como um trovão dentro de sua cabeça. O que poderia ser tão drástico? Ele respirou fundo, tentando manter a postura. A sala de reuniões, que antes pulsava com a esperança de uma nova perspectiva, agora parecia um cenário de pesadelo. O que você quer dizer com consequências sérias? José conseguiu perguntar, sua voz tensa. O diretor passou a mão pelo cabelo, um gesto que deixava claro o quanto a situação era delicada. Estamos enfrentando dificuldades financeiras alarmantes. O projeto que você e sua equipe estão trabalhando é apenas uma parte do que está em jogo. Se não conseguirmos resultados rápidos, a empresa pode entrar em processo de reestruturação. Isso significa cortes de pessoal e possivelmente fechamento de setores. As palavras caíram como pedras na sala. Os rostos de seus colegas desmoronaram, a esperança quase se esvaindo instantaneamente. Renata olhou para José, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e desconfiança. José, o que isso significa para a gente? Ele sentia o peso em seus ombros, como se a responsabilidade pela segurança de toda a equipe repousasse em sua decisão. José precisou de um momento para juntar os pensamentos. Sei que a situação é crítica, mas isso também pode ser um despertar para nós, ele disse, suas palavras soando mais firmes do que se sentia. Como assim? Perguntou um colega, seu tom drenado de esperança. Precisamos transformar esta crise em uma oportunidade. Vamos trabalhar juntos, compartilhar ideias e encontrar soluções inovadoras. Temos que ter fé nesta equipe. Vamos dividir a carga, enfrentar o que vem pela frente, armados com a confiança de que somos capazes. A tensão na sala diminuiu um pouco. Algumas expressões se tornaram um pouco mais tranquilas, embora a incerteza ainda estivesse lá. Mais um olhar encorajador de Ana do outro lado da mesa reacendeu uma pequena chama de otimismo no coração de José. O diretor parecia avaliá-los, o olhar endurecido. Isso pode parecer uma boa ideia, José, mas a pressão vai aumentar. Estarei monitorando a evolução de perto. Lembrem-se, estamos todos em um barco que pode afundar. Não teremos espaço para erros. José sentiu um frio na espinha, mas também havia uma determinação crescente dentro dele. Não vamos afundar. Juntos somos mais fortes. Precisamos de uma reunião para discutir como podemos nos reorganizar e trabalhar de maneira mais colaborativa. Ele viu os colegas trocarem olhares, alguns até balançando a cabeça em concordância. Era um pequeno sinal de que a luz ainda não havia se apagado. Assim que a reunião terminou, a equipe se dispersou em grupos, a conversa fluiu lentamente. José ficou um momento a mais, absorvendo o que acabara de acontecer. Ele sentia uma mistura de adrenalina e medo. A palavra oportunidade estava martelando sua mente. O que ele poderia fazer para garantir que esse sentimento não fosse apenas um eco passageiro? Mais tarde, ao voltar para casa, José se pegou pensando em Ana. Quando a encontrou na sala, havia um brilho reconfortante em seus olhos. Como foi? Você trouxe boas novas? Foi complicado, mas sinto que temos uma chance se conseguirmos mover as montanhas que estão à nossa frente. Ana fitou José e por um momento o silêncio falou tanto quanto as palavras. E se as montanhas forem muito grandes? Ela questionou. Vamos descobrir juntos, ele respondeu, apertando sua mão. Mas, no fundo, ele se perguntava até onde aquela montanha poderia levá-los.
Estaria sua fé na equipe e na mudança o suficiente para superar o que estava à espreita? Enquanto pensamentos e incertezas tomavam conta de sua mente, a noite se aprofundava. O desafio estava apenas começando e para a próxima manhã uma nova reunião aguardava. José sabia que naquela sala a verdadeira transformação poderia acontecer, ou tudo poderia entrar em colapso. O futuro da equipe ainda estava em jogo e ele só poderia torcer para que não estivesse sonhando. A manhã chegou carregada de esperanças e ansiedades. O sol entrava pelas janelas, iluminando a sala de reuniões onde a equipe se preparava para discutir o futuro. José entrou, tomando um momento para observar os rostos ao seu redor. Tudo parecia mais sério, mais pesado. Mas havia também um brilho nos olhos de alguns colegas, um resquício do otimismo que ele tentara reacender na reunião anterior. "Bom dia, pessoal", começou ele, tentando trazer um tom encorajador para a atmosfera tensa. "Hoje precisamos traçar um plano. Vamos dividir nossas ideias e ver como podemos transformar esse desafio em algo positivo." Renata, sempre mais direta, levantou a mão. "José, isso é ótimo, mas e se as nossas ideias não forem suficientes? E se não conseguirmos o resultado que o diretor quer?" Aquela pergunta pairou no ar como uma nuvem de preocupação, e cada um dos presentes parecia engolir em seco. José respirou fundo. Ele sabia que essa era a insegurança que precisava ser abordada. "Entendo o que você está sentindo. É normal ter medo, mas precisamos usar essa pressão a nosso favor. É em momentos assim que as melhores soluções aparecem. O que precisamos é coragem e colaboração." Ana sorriu para ele, e isso acendeu uma chama de coragem em seu coração. "Vamos fazer uma tempestade de ideias", sugeriu ela. "Sem medo de errar, vamos pensar fora da caixa." E assim, a sala começou a vibrar com palavras e pensamentos. Ideias começaram a fluir e cada um foi contribuindo com sugestões. Enquanto isso, a tensão foi se dissipando, substituída por um sentido de união. Como uma orquestra, todos tocavam juntos, tentando encontrar a melodia que os poderia salvar. Depois de um tempo, uma proposta surgiu. Um projeto novo, mais interativo e que envolvesse os clientes de forma direta. Todos se mostraram animados com a possibilidade. José, vendo o entusiasmo da equipe, sentiu seu coração acelerar. Era esse o momento que ele precisava para reafirmar a confiança em todos. "Isso é incrível!" Isso é incrível! Se conseguirmos implementar essa ideia rapidamente, podemos mostrar resultados logo, afirmou José. E todos ao seu redor acenaram como se sentissem um sopro de vida. Uma energia renovada preenchia a sala. Mas, ao mesmo tempo em que a euforia tomava conta, uma preocupação sutil também emergia. As palavras do diretor ecoaram em sua mente, como um alerta. Eles tinham um tempo limitado e o relógio não parava. Precisavam agir rapidamente. No entanto, José se lembrou das experiências passadas e de como, em momentos de crise, ele sempre encontrou força em sua equipe. Precisamos definir responsabilidades agora, senão essa ideia pode ficar apenas no papel, disse ele, tentando trazer a conversa de volta ao foco. Os colegas começaram a discutir as tarefas e a organizar as atividades. José se sentou, observando todos, mas não pôde deixar de sentir uma pontada de receio. E se tudo isso não desse certo? E se o diretor não acreditasse na ideia? A mente dele começou a trabalhar em excessos, mas ele respirou fundo novamente, buscando encontrar a calma na tempestade de pensamentos. Pouco a pouco, as tarefas foram distribuídas e todos pareciam empenhados. José olhou ao redor e percebeu que a esperança havia ressurgido. Mas a sensação de que o tempo corria como areia entre os dedos não o abandonava. No final da reunião, ao encerrar, ele se sentiu animado, mas ciente do peso que ainda estava por vir. Estamos apenas começando a escalar essa montanha, mas juntos podemos chegar ao topo. Como um eco, todos se uniram à sua motivação.
Saiu da sala, mas seu coração ainda batia acelerado. Aquilo que poderia definir o futuro da equipe estava prestes a acontecer. Quando olhou para Ana, ela sorriu e ele percebeu que poderia contar com ela. José, e se não der certo? Ela perguntou suavemente. Não vamos pensar que não vai dar certo, ele afirmou, tomando sua mão. Precisamos acreditar. O que vier, enfrentaremos juntos. Mas ele sabia que por trás daquela fachada positiva havia uma luta interna repleta de incertezas. A realidade ainda os aguardava, e enquanto caminhava para casa, uma nova dúvida se formava. Como poderiam eles se preparar para o que ainda estava por vir? Uma a uma, pequenas preocupações começaram a se acumular. O que mais poderia estar em jogo? Ele fechou os olhos e desejou que o próximo dia trouxesse as respostas necessárias, mas a sensação de que o verdadeiro desafio ainda o abandonava. O dia tão aguardado finalmente chegou. José acordou com a tensão pulsando no peito. O sol brilhava forte e ele tentou se agarrar à esperança que os últimos dias haviam proporcionado. Depois do café da manhã, enquanto as crianças se preparavam para a escola, ele sentiu que a atmosfera estava carregada de expectativa. "Você vai arrasar, papai", disse Miguel. Aquela simples frase fez seu coração aquecer. Ele olhou para os filhos, entendendo que, independente do que acontecesse, a felicidade deles era seu maior tesouro. Isso lhe deu um impulso extra. Ao chegar ao escritório, a adrenalina corria em suas veias. A reunião estava marcada para as 10 e, naquele momento, tudo o que ele conseguia pensar era na sua equipe e nas ideias que haviam gerado nos últimos dias. Mas, por outro lado, o peso da responsabilidade de tudo que estava em jogo também se instalou com força. Quando a reunião começou, o ambiente estava silencioso, com todos os olhares voltados para ele. José se levantou, sentindo os olhos fixos em sua direção. No entanto, em vez de sentir a pressão, lembrou-se da emoção que esteve presente na criação da nova proposta. Isso o encorajou a compartilhar. "Bom dia, equipe!" Sua voz ecoou firme. "Estamos aqui hoje para redefinir o nosso caminho nesse projeto e, mais importante, mostrar do que somos capazes juntos. As ideias que vocês compartilharam são brilhantes e têm o potencial de nos levar a resultados impressionantes." À medida que ele falava, viu o rosto se iluminarem. Ele conduziu a apresentação destacando não apenas a nova proposta, mas a união e a colaboração que a equipe havia demonstrado nos últimos dias. As ideias fluíam e a conexão entre todos parecia mais forte do que nunca. A energia na sala começou a mudar. Após a apresentação, o coração de José estava acelerado. O diretor ouviu tudo com a expressão séria, mas ele reparou em alguns momentos em que o homem parecia refletir, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. "José", interrompeu o diretor, "sua proposta é interessante, é inovadora e parece se alinhar com o que precisamos. No entanto, o tempo é curto e a execução precisa ser rápida. A responsabilidade não será só sua, todos aqui precisarão se empenhar." José assentiu, sentindo a tensão aumentar. "Estamos prontos para isso. Eu vou garantir que todos tenham a tarefa que melhor se adapte às suas habilidades. Juntos, podemos formular novas expectativas." A sala ainda estava em expectativa, mas algo mudou no clima. Uma sensação de alívio, uma espécie de esperança coletiva parecia pairar. Ao final da reunião, o diretor se despediu com um tom mais leve. "Vamos ver o que vocês conseguem fazer." Assim que saíram do escritório, José sentiu que o peso nas costas havia diminuído. Ele sabia que ainda havia trabalho pela frente, mas a fé que havia em sua equipe agora era palpável. Nos dias seguintes, a equipe trabalhou mais do que nunca. Cada um se dedicou a cumprir suas funções, motivados pela ideia de que poderiam não apenas salvar o projeto, mas também reformular a maneira como a empresa via o trabalho em equipe. José sentia uma alegria crescente a cada pequeno progresso e todos os desafios que superavam juntos. Ele passou mais tempo com sua família, presente e relaxado. A luz que antes parecia apagada na sua vida, agora começou a brilhar forte novamente. E foi em um desses momentos em casa, enquanto as crianças riam e brincavam, que José percebeu. Tudo o que ele desejava estava ali.
O amor, a união, a coragem. Ele olhou nos olhos de Ana e sorriu. Nós conseguimos, não foi? E ela respondeu segurando sua mão com confiança e carinho. Sim, amor, nós conseguimos juntos. Uma nova reunião com o diretor teve lugar no final daquela semana. José estava nervoso, mas também esperançoso. Assim que se sentou, a equipe se organizou ao seu lado e começou a apresentar a nova proposta. O olhar do diretor naquele momento aparentava mais interesse e, com o tempo, um sorriso tímido começou a surgir em seu rosto. Após seu discurso, as palavras dele cortaram a tensão que pairava no ar. Estou realmente surpreendido, disse o diretor. Fico feliz em ver a mudança. Essa nova proposta pode realmente trazer resultados. Vamos dar uma chance. Foi como se um peso enorme tivesse sido retirado dos ombros de José e sua equipe. Eles não apenas apresentaram o projeto, mas demonstraram união, paixão e, acima de tudo, força para transformar dificuldades em desafios. Enquanto todos comemoravam a nova fase, José olhou para sua família, pensando em como a jornada os havia moldado. Ele sabia que tinham sobrevivido a uma tempestade, emergindo não apenas como profissionais, mas como uma família mais forte. E, enquanto a vida seguia, a cidade pulsante de São Paulo parecia mais vibrante que nunca. Eles construíram seus sonhos juntos, repletos de amor e perseverança. Era um final feliz que não apenas encerrava uma fase desafiadora, mas abria a porta para um futuro promissor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância dessas ações.